estamos de volta com mais um Media Max Entrevista e no programa de hoje temos aqui conosco a senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Tudo bem com você, senadora? Tudo ótimo. Obrigada, Richelieu. Obrigada a todos e um bom dia ou boa tarde já, né? Boa tarde. Senadora, para começar a conversa, eu gostaria de saber como é que está a situação, a relação do Congresso com o Planalto nesse momento, né? Temos matérias importantes em tramitação nas casas legislativas. Tivemos, não há muito tempo, as manifestações a favor do Bolsonaro, com algumas críticas ao Congresso. Como é que está essa situação? Está mais pacificada ou está ficando mais explosiva? Eu acho que esse é o grande problema do país, né? Ou é 880 sempre. Saímos de governos que faziam fisiologismo, toma lá da cá, o que era totalmente imoral, né? Presidentes negociando com partidos, ministérios, cargos em troca de votos. E passamos por um presidente que, embora bem intencionado, até entendo que o presidente seja bem intencionado, é um presidente que não consegue dialogar com o Congresso Nacional. Veja, Richelieu, quem está nos assistindo sabe disso. Foi renovado o Congresso Nacional em mais de 60%. Então, é gente nova que está lá. Mais de 60%, eu diria 65%, é gente que, a maioria nunca foi político. Então, não é possível não ter gente boa, gente honesta, gente que o governo consiga dialogar. Então, ao invés de dialogar com o Centrão, que é fisiológico, muitos ali são corruptos, como é dito por alguns, né? Dialogue com as pessoas de bem, mas é importante, nenhuma democracia funciona e a agenda não vai avançar a favor do país, que tem 40 milhões de desempregados e subutilizados, se um presidente da República não dialogar com as pessoas de bem do Congresso Nacional. Então, eu acho que, embora bem intencionado o presidente, ele precisa procurar as pessoas certas que existem na Câmara e no Senado para poder entender também como pensa hoje o novo Congresso Nacional. Mas nós estamos com boa vontade, o Congresso Nacional tem aprovado os projetos relevantes do presidente da República. Aquilo que for bom para o Brasil, o Senado e a Câmara estão dispostos a votar. Senadora, a impressão que passa é que as coisas estão andando lentamente demais ou até travando. Um exemplo é a própria reforma ministerial do Bolsonaro, que ficou para a última hora, correndo sério risco de caducar. E agora tem a questão da suplementação de 248 bilhões, que pode deixar idosos carentes sem dinheiro, afetar questões como o plano safra. Por que parece que está tudo ficando para a última hora? Porque numa democracia não existe só um poder, não existe só o poder executivo e a vontade do executivo. O executivo manda os projetos, mas não pode, o projeto entra de um jeito e não necessariamente sai do mesmo jeito. Se o presidente não dialoga com os deputados e senadores para dizer assim, olha, é isso que eu quero, ou pode mexer aqui, não pode mexer assado, se ele não fizer esse meio de campo através da sua equipe, os projetos param mesmo, e é isso que está faltando. O governo não tem base, não tem maioria, porque não quer fazer maioria com as pessoas de bem dentro do Congresso. Isso me preocupa muito, porque eu mesmo quero ajudar o governo e fico com dificuldades às vezes. Paralelo a isso, e por conta disso, as medidas provisórias chegam de última hora no Senado, como recentemente nós não podíamos mudar questões da medida provisória, porque senão voltavam para a Câmara e iriam caducar. Ou seja, o governo ia perder. Em relação ao crédito suplementar, é verdade. O presidente está solicitando um crédito suplementar de mais de 240 bilhões de reais. Né? É muito dinheiro. Esse valor, qual é o problema desse crédito suplementar? É que, num primeiro momento, o governo disse que precisava de 70 e pouco. Depois de 100 e pouco, agora 240 e poucos. Então, essa falta de diálogo gera uma desconfiança. Afinal, nós estamos colocando muito ou pouco dinheiro na mão do governo. Então, diante dessas dificuldades de diálogo, o que o governo está fazendo? Está tendo que negociar cada projeto. Não é negociar, tá? É negociar. Para negociar no bom sentido. Só que isso faz com que tudo fique demorado. Se ele já tivesse uma base constituída, com pessoas que pensam igual a ele, ideologicamente, conversando com o centro também, e fazendo uma base de propostas, de programas, eu acredito que ele já teria passado a maioria dos projetos, a reforma, inclusive, já estaria bem mais adiantada, porque já teria um consenso naquilo que não dá para avançar e um consenso naquilo que nós sabemos por unanimidade que é necessário mudar. Essa questão de suplementação tem uma curiosidade, porque no próprio final do Temer teve a questão do orçamento. Isso, eu li um artigo que fala que isso já devia ser planejado, inclusive, né, tem a questão da transição, que a própria equipe do Temer falou, olha, essa questão dos 248 milhões da suplementação tem que ser, sentou na cadeira de presidente, já tem que começar a resolver isso, porque isso vai dar problema se deixar para o final, e é o que a gente está vendo.
O Bolsonaro fala muito que quer acabar com a questão do toma lá da cá. O quanto que essa questão do toma lá da cá, tem afetado mesmo a troca de cargos? Inclusive, teve a questão de voltarem alguns ministérios, seu nome chegou a ser cotado para um deles. Como é que isso afeta? Além dessa questão que nós já mencionamos, né, de ter realmente um centrão que quer comandar, que quer continuar mandando no país e no governo, como fez no passado, o fato dele não ter base, ele acaba fortalecendo esse centrão, começa por aí. Então, nesse ponto, o governo fica fragilizado. Mas, a meu ver, ele fica mais fragilizado ainda, e foi importante sua pergunta porque me permite complementar, ele fica mais fragilizado ainda quando ele não tem propostas prioritárias para o país. A impressão que eu tenho é que o presidente ganhou a eleição, mas não se preparou antecipadamente com programas, com ideias, com planejamento para governar. Então, agora nós temos 5 meses, quase 6 meses de governo e nós não sabemos ainda qual é o plano estratégico do presidente Bolsonaro para o país. Consequentemente, ele fica diante de um momento tão delicado da vida nacional, onde você tem 40 milhões de pessoas entre desempregadas, desalentadas e subempregadas, né, subutilizadas. Quando você tem uma população voltando a passar fome, quando você tem programas como Minha Casa Minha Vida paralisados, onde não sai mais casa popular para as pessoas, os serviços públicos cada vez piores, você tem um presidente que, não tendo um planejamento, começa a entregar para o Congresso Nacional pautas que não são tão relevantes. Relevante é pauta econômica para gerar emprego, para conseguir recurso público, unificando impostos, diminuindo impostos para gerar mais a economia, fazer a economia girar. O que ele manda para o Congresso? Ele manda para o Congresso a questão, ele baixa um decreto por porte de armas, dando 10 armas, às vezes 5 armas para determinados indivíduos, leva o Congresso a parar tudo que está fazendo para analisar a constitucionalidade do decreto. Agora, a questão da CNH. Não estou falando do aumento de pontos, de estender prazos, mas a questão da cadeirinha, né? Tirar a multa de cadeirinha para criança, ou mesmo para quem não andar com cadeirinha, criança na cadeirinha, ou mesmo aumentar o prazo de exame toxicológico para caminhoneiro, quando nós sabemos que grande parte, ou pelo menos uma parte, ainda que seja pequena, vamos lá, de caminhoneiros podem estar aí sob efeito de drogas. Isso causa insegurança. Não digo que essas questões não precisam ser discutidas, tudo pode ser discutido no Brasil, mas tem prioridades e prioridades, e o momento é urgente, o Brasil tem pressa, e isso é importante, passar isso para o presidente. Essa angústia é uma angústia do Congresso Nacional. Deputados e senadores hoje falaram, peraí, nós precisamos resolver outros problemas. Então, eu acho que são duas questões. O problema hoje é a relação do presidente da República com o Congresso Nacional, mas eu acho que todos têm que fazer uma meia-culpa. Um dos projetos, assim, apesar de poucos, né, que teve o prioritário, que é a questão da Previdência, né, que realmente não é tratada como prioritário não só pelo governo, mas como boa parte da população e os congressistas, e tem também a questão do pacote anticrime do Sérgio Moro, inclusive está na CCJ a questão da criminalização do Caixa 2. Como é que está essa tramitação? Nós temos, na realidade, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, ele foi distribuído para a Câmara. Como nós vimos que a Câmara ia sentar em cima, uma senadora apresentou 3 projetos iguais os 3 projetos que foram para a Câmara. A gente fala assim, clonou, né? Nós clonamos esses projetos. Eu designei relatores nos 3 projetos. Um deles, que é a criminalização do Caixa 2. Quem fizer Caixa 2 em campanha, né, tem um crime vai ter um crime específico agora, sujeito à pena, à prisão. Esse projeto já teve audiência pública, está na quarta-feira agora para ser lido o relatório, se não na quarta-feira que vem, ele será lido para, em seguida, na semana seguinte, poder ser votado na CCJ. Ele é terminativo na CCJ. Se ninguém recorrer para o plenário, vai direto para a Câmara dos Deputados. Senadora, já que a gente está falando da questão do Sérgio Moro e a questão do pacote de crime, ontem foram vazadas conversas do Sérgio Moro com integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. A gente percebe que isso criou uma certa celeuma, né, no ambiente político e também no próprio judiciário, né, com vários magistrados dando suas opiniões, políticos. Como é que isso parecia que estava caminhando para uma normalidade, uma tranquilidade, e de repente vem isso que praticamente jogar gasolina num fogo que estava baixando. Como é que você recebeu essa informação? Bom, ontem à noite, com a maior perplexidade, né? Acho que todos nós estamos perplexos com essa possível
relação existente entre Ministério Público e Judiciário, e é preciso fazer duas análises muito rápidas, separadas. A primeira é a jurídica, né? Juridicamente, isso é uma coisa grave. No sistema constitucional brasileiro, nós temos, diferente de alguns países do mundo, aqui o juiz simplesmente ele julga analisando as provas nos autos com imparcialidade. Quem tem a obrigação de produzir provas contra o réu e o poder inquisitório é o próprio Ministério Público. Então, essa relação, ela desequilibra as partes. Consequentemente, isso vai gerar uma série de pedidos de advogados de nulidade de processos. Se isso vai anular processos ou não, de Lula ou de outros políticos ou de empreiteiros, isso é uma outra história. Mas o ministro Sérgio Moro não é mais juiz, então ele não pode nem ser mandado embora, processado por isso. Mas ele é ministro da Justiça. Então, o assunto virou um assunto político. E nesse momento em que nós estamos aí num momento seríssimo de crise, nós estamos saindo de um acirramento das ruas, agora que nós começamos a ver os lados, né, os dois Brasis voltar a dialogar, acho que independente do que acontecer dentro do Congresso Nacional, isso se acomoda, eu acredito que vão ter requerimentos de convocação do ministro, pode pensar às vezes numa CPI, numa comissão, uma CPI mista para analisar afinal o que está acontecendo. Independentemente disso, o que me preocupa é a rua, quer dizer, são as redes sociais, é a sociedade. É uma estabilidade social pode ser causada. Né? No momento que são os lados, né? Porque, claro que um erro não justifica o outro. É o que eu quero dizer com isso é o seguinte, independente de ter havido um erro por parte de ambos, né, do Ministério Público e do Poder Judiciário, nós não vamos esquecer a onda de corrupção desenfreada que assolou o país, né, o quanto se avançou no judiciário em relação a punições. Então, acho que esse aspecto vai ser levado e nós vamos ter que estar administrando esse termômetro para que nós não voltemos a ter uma rua acirrada a ponto de nós esgarçarmos ainda mais as relações entre as pessoas. Mas mais importante é que nós estamos chegando hoje ainda em Brasília, já temos reunião para amanhã cedo, é ver também como é que o Congresso vai lidar com isso. A oposição já fala em requerimento convocando o ministro, alguns já estão falando de CPMI, e nós vamos ver o que é melhor para o país nesse momento. Eu analiso sempre com muito equilíbrio, porque o que eu sei é o que vocês sabem. É exatamente essa matéria que saiu num site aí no The Intercept. No The Intercept. Eu não sabia se podia dizer o site não, aqui, pode falar, sem problema. Mas no The Intercept. E ali tem alguns esclarecimentos, estão cortados alguns trechos. Nós vamos ter noção total do conteúdo durante a semana. Então, agir com cautela, o momento no Brasil exige de todos nós, em todos os aspectos, cautela. Senadora, outra questão que tem um aspecto político, mas tem de nós, cidadãos, que votamos lá. Um lado diz que foi prejudicado, que realmente tentaram interferir, que é a questão do Lula, né? Tentaram condená-lo em segunda instância, agilizar isso. Inclusive, nas eleições aqui de Mato Grosso do Sul, essa questão da interferência externa do judiciário também afetou, porque tivemos um candidato que acabou sendo alvo de uma operação às vésperas de uma convenção, e você pensa, poxa, se aconteceu no âmbito federal, com o Ministério Federal, por que não poderia acontecer aqui em Mato Grosso do Sul? Será? Aí fica uma interrogação na cabeça das pessoas. Como é que você avalia isso? Por isso que eu disse, eu acho que está muito embrionário. Eu acho que isso foi uma bomba atômica, eu vou ser sincera. Eu acho que, né, é uma granada sem pino que jogaram hoje no colo, inclusive do Congresso Nacional. Basta saber o que vamos fazer com essa granada, colocar o pino, tirar, deixar as coisas acontecerem. O Congresso vai ter que ter equilíbrio, responsabilidade. O assunto é sério e, por ser sério, merece todo o equilíbrio. Nós vamos ter que ouvir os dois lados. Repito, a parte jurídica não compete a nós no Congresso Nacional, mas a questão política, sim. E ela é séria, ela pode desestabilizar a política, ela pode interferir no mercado, estou falando aí de dólar, de bolsa, de desemprego. Então, eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai ter o equilíbrio necessário de ouvir os dois lados, a oposição, que se sente prejudicada, a situação. Eu, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, tenho que agir com toda a imparcialidade, e é o que vamos fazer. Eu acredito até que vai chegar à quarta-feira algum requerimento que vai ter que ser votado na nossa comissão. Senadora, algumas pessoas aqui mandaram mensagem para nós através do Facebook. O Neto Ribeira, de Três Lagoas, mandou um alô para você, pediu para que nós lêssemos o comentário, está aqui. O Márcio Costa e Ivone Rios também saúdam a senhora, a senadora.
A Marijane Grando diz que tem um orgulho enorme da senhora. E o Rogério Almeida dos Santos defende a intervenção militar, o que, né, para a senhora não é bom, porque o Congresso ficaria esvaziado. Mas aproveitando aqui que esses telespectadores comentaram a respeito de você, que tem orgulho da senhora, você, mais uma vez, na lista entre os 100 parlamentares mais influentes no Congresso Nacional. Como é que você avalia esse desempenho? Por que você está nessa lista, mais uma vez? Primeiro, agradecer o carinho, né, as observações. Você pode ler as críticas também, viu, Julia? Acho que faz parte. Como professora a vida inteira, eu só cresci com as críticas construtivas, daquelas críticas que eu sei que vêm com boa intenção e aprendi, cresço muito com elas. A gente cresce mais com as críticas, com os erros, do que com os acertos. Aproveitando, através do Neto, mandar um abraço a todos, dizer que estarei essa semana em Três Lagoas, que é aniversário da cidade no sábado, estaremos lá o final de semana. E eu acho que é fruto do trabalho, essa questão de... Eu sou muito disciplinada, eu procuro suplantar a minha limitação que eu possa ter de alguma forma, intelectual, de conhecimento, de experiência, com muito estudo. Eu sou uma pessoa assim que me dedico. Então, desde que eu cheguei no Senado, eu me dediquei todos os dias. Eu estudo as matérias, eu preparo, eu converso com os colegas, eu sou uma pessoa muito equilibrada, eu não sei nem se é à direita nem à esquerda. Para mim, tem o certo e o errado. Não importa se é à direita ou à esquerda. Tem hora que eu estou... cada hora de um lado. E isso acho que fez com que a gente fizesse uma grande amizade no Senado e fosse ouvida. Em determinados momentos, entendi a importância de se ter coragem. Eu acho que isso é uma qualidade que eu tenho, das poucas que eu tenho, não tenho tantas não, mas eu sou uma pessoa que enfrento, a ponto de ter sido a única a ter enfrentado Renan Calheiros no momento mais decisivo para o Senado Federal. E isso acho que coroou realmente o nosso trabalho, mostrando que a gente sabe o que é estar do lado certo para ganhar ou para perder. E talvez seja um pouco de tudo isso o reconhecimento. E fico feliz por Mato Grosso do Sul. Afinal, é Mato Grosso do Sul que tem uma senadora entre as mais influentes do Congresso Nacional. E bem, a senhora agora com uma posição de liderança cada vez mais destacada, né? Inclusive tentando ser presidente do Senado, disputou isso, acabou ficando com a presidência da CCJ. Quais são seus planos para o futuro? Você ainda pretende batalhar para ser presidente do Senado? Ano que vem tem eleições municipais, seu nome também é cogitado para disputar aqui em Campo Grande, a prefeitura. Como é que está essa questão para você? Para mim o poder nunca foi um fim em si mesmo. Eu relutei muito para entrar na política. Fiquei 4 anos, as pessoas sai candidato. Eu não, sou professora universitária, é o que eu sei fazer. Então, para mim, o poder nunca foi um fim em si mesmo. Tanto é que eu tinha condições de estar sentada hoje na cadeira de presidente do Senado. O presidente Davi sabe disso. Abri mão para ele num projeto porque não queria dar segundo turno. Eu falei, olha, segundo turno é um risco. Como o nosso projeto era impedir o Renan Calheiros de assumir a presidência, eu falei, olha, para que eu vou? Vou para o segundo turno com o Renan, a chance minha era muito grande de ganhar, mas vai que, né? Então, eu abri mão. Com isso, quero dizer o seguinte, eu não tenho pretensão nenhuma no que se refere a poder. Eu tenho um mandato para cumprir, faltam 3 anos e meio, acho que tenho muito ainda para fazer por Mato Grosso do Sul, através de emendas parlamentares, ajudando os governos, o governo atual, seja ele de que partido for, ajudando as pessoas. O momento é delicado, acabamos de falar sobre isso. Acho que outra vez há como eu disse, uma granada, no mínimo uma granada sem pino, que caiu agora, inclusive vai cair na CCJ, que eu presido, e nós vamos continuar trabalhando nesse mesmo sentido. Então, o tempo dirá. Né? O tempo dirá qual é o meu papel nesse processo. O que eu quero é continuar servindo o Mato Grosso do Sul, né, com toda a humildade, sabendo das minhas limitações, mas fazendo o que faço com muito afinco e com muito trabalho. Bem, senadora, a gente sabe que as pesquisas de opinião, né, muito pensando principalmente em 2020, elas são muito importantes. Se o partido vê que você está bem nas campanhas, principalmente Campo Grande é o maior colégio eleitoral, é uma cidade estratégica, você aceitaria, existe a possibilidade de você ser candidato aqui na capital ano que vem? Nós tivemos uma reunião agora, 15 dias, na Executiva Estadual. E na Executiva Estadual, a princípio que ficou tratada é que nós temos hoje pelo menos um pré-candidato que tem condições de disputar a prefeitura e que estamos conversando com mais 2 pessoas de partidos diferentes para trazer para o MDB. Eu não vou citar o nome, porque isso compete ao presidente do partido e à executiva, que a princípio há um certo sigilo nesse aspecto. Então, primeiro vamos um passo de cada vez. Vamos ver se temos outras pessoas, porque para que mexer onde está dando certo? Quer dizer, para que tirar uma senadora para vir disputar uma prefeitura e ficar, muitas vezes, desfalcado o MDB lá em nível nacional naquilo que eu estou fazendo.
eu não recuso nada na minha vida pública, isso é feito sempre com consenso e com os companheiros. Quem me comanda, quem manda no meu mandato é a população de Mato Grosso do Sul, consequentemente a população de Campo Grande e também o meu partido. Hoje o partido tem pelo menos um nome dentro do MDB e está conversando com 2 grandes nomes que têm condições de ganhar a Prefeitura Municipal. Então vamos aguardar e se isso não der certo, aí a gente volta a conversar. Senadora, quando teve a questão da disputa pela presidência do Senado, houve uma certa impasse, porque a própria presidência da CCJ é uma indicação do PSDB, não foi nem do seu próprio partido, mas você acabou ganhando, no final das contas, a maioria do apoio. Em dezembro agora temos a presidência do MDB regional, você pretende disputar para ser líder também aqui em Mato Grosso do Sul, comandar o partido, ou existe ainda a possibilidade de você sair do partido, cortar aquela ligação umbilical que você tanto falou naquela época? Como é que eu tive uma reunião na Nacional com vários senadores, inclusive com o presidente Romero Jucá, deixando claramente que eu sou da turma, estamos num grande movimento pela renovação total do MDB. Nós não aceitamos mais que os velhos caciques nacionais permaneçam no MDB, fazendo, e muitos deles, alguns deles, né, fazendo conchavos, fazendo uma política de cima para baixo, conversando com governos sem conversar com a base, sem dizer perguntar o que eu penso, o que um vereador, um militante do MDB pensa. E o MDB tem essa intenção já em setembro de renovar. O Jucá disse que não é candidato e vai dar oportunidade para novos nomes. Surgiu meu nome, inclusive, para ser presidente nacional do partido por mais de uma vez, por vários colegas. Eu disse que estamos no meio de uma travessia, eu puxei essa fila quando enfrentei Renan, não vou abandonar o barco por causa disso, mas não me vejo nesse momento, não vejo nesse momento que a presidência nacional do partido, através de mim, ajudaria Mato Grosso do Sul. E que, portanto, eu tenho que olhar o meu aeroporto. Ser candidata à presidência nacional do partido, provavelmente eu teria grandes chances, seria uma renovação perto do que está aí. Mas isso impactaria e melhoraria a vida do sul-mato-grossense. Então, eu olhei muito por esse lado e já disse, olha, não sou candidata à presidência nacional do partido, embora alguns ainda estejam insistindo. Da mesma forma que em nível estadual, eu acho que o presidente nacional do partido tem que ser alguém que esteja em Mato Grosso do Sul. Eu fico mais tempo em Brasília do que aqui, porque é minha obrigação nesse momento. O que eu advogo também aqui, já disse isso, inclusive para o próprio André Putinelli, e ele concorda com isso, é que nós tenhamos também que ter renovação. Está na hora de colocar gente nova, reciclar, oxigenar, né? E nada impede que André, que outros que têm experiência possam estar orientando a todos nós. E há, sim, alguns nomes que já se colocaram à disposição do partido. Nós temos, portanto, nomes, Regilier, não precisaria do meu nome aqui na estadual. Não precisaria, eu acho até que eu não seria um bom nome. Por ficar, pelo menos, de segunda a quinta em Brasília, isso dificulta. Eu acho que precisa de alguém aqui que rode o Estado, que junte lideranças, que busquem professores, servidores, comerciantes, trabalhadores, para vir para o partido para serem candidatos a vereadores, a prefeitos e formarmos uma boa equipe para pensarmos em 2022. Bem, senadora, assim, a última pergunta sobre a questão partidária para o ano que vem é que 2020, né, também tem muita questão que já fica em 2022, já negociado também, amarradinho, e é quando acaba o seu mandato lá no Senado. E as eleições ano que vem pretendem ser bastante acirradas, com vários candidatos importantes, principalmente com a onda Bolsonaro, vamos ver como é que vai estar até lá. Mas em 2022 também pode ter uma disputa acirrada aqui no governo, com o Nelsinho, vindo que também está na lista dos 150 parlamentares, ele é uma liderança emergente lá no Congresso. E como é que fica? O governador Reinaldo pode ser se o caso você busque a reeleição ao Senado, pode ter o Reinaldo Zambuja como um eventual concorrente, outros nomes de peso também podem surgir, que disputaram o governo ano que vem. Como é que você está avaliando um pouco mais adiante, pensando na sua possível reeleição? Bom, aí essa pergunta, se ele vai ser meu adversário, tem que perguntar para ele, né, para o próprio governador. A política está muito dinâmica, é um dia de cada vez. Acho que a eleição municipal vai ser decisiva no Brasil inteiro, não para ver o partido que vai ter mais ou menos prefeitos, mas principalmente para ver o que o eleitor está pensando. Ele veio numa onda de renovação muito grande.
Se isso foi saudável, não foi, se está arrependido ou se não está, se ele acha agora que essa renovação tem que ser feita com mais moderação ou não, as urnas que vão dizer. E eu acho que 2020 vai ser uma das eleições mais importantes para o Brasil, como um termômetro para 2022. Consequentemente, só dá para falar em 2022, primeiro, se eu sou candidata ou não, se eu sou candidata à reeleição, ou se eu sou candidata a governadora a partir de 2020. E sempre com pesquisas, ninguém é candidato a si mesmo. Se uma pesquisa disser o seguinte, olha, não aprova o que a senadora fez nesses 8 anos, né, eu não sou candidata a nada. Acho que a gente tem que ter essa consciência e tem que ter essa humildade. Não nasci política, não vou morrer política, minha verdadeira vocação é sala de aula, sou professora, sou advogada, e a gente cumpre uma missão, né, que ela tem tempo para começar, para evoluir e para encerrar. Então, acho que está um pouco distante. Se me perguntarem, sim, eu quero ser candidata a alguma coisa, né? Se não vou brigar de uma forma saudável e democrática, mas jamais com a opinião pública, com o que as pesquisas dizem. Você falou que, né, podem haver várias mudanças nas eleições ano que vem. Você acha que existe a possibilidade de surgirem novos nomes, você acabar ficando sem espaço dentro do seu próprio partido ou em algum outro? Seu nome é consolidado, você é um nome forte por si só e conseguiria um espaço para disputar em 2022 sem problema algum? Olha, eu nunca fiz pesquisa, eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa, então eu não sei o que as pessoas pensam, assim, a gente só trabalha com redes sociais, o que as pessoas falam, né? Eu estou fazendo o meu melhor. Se o meu melhor for insuficiente, a população tem todo o direito de analisar. Dentro do meu partido, eu me sinto confortável. Eu sei que eu tenho espaço dentro do meu partido para disputar um cargo majoritário. Eu não tenho dúvida disso e não discuto a lealdade dos meus companheiros dentro do MDB. É uma outra questão em que posto eu vou disputar e se vou disputar. A minha preocupação, repito, não é dentro do partido, é fora. É isso que nós vamos analisar e ver. Se achar que tem outro nome dentro do partido também que tenha melhores condições, esse nome vai ser apresentado ao partido e nós vamos ter que humildemente também acatar. Senadora, voltando aqui um pouco ao Congresso e voltando também às mensagens dos nossos leitores e telespectadores, o Ari Moreira, ele reclamou da postura do Senado sobre a CPI da Lava Toga, que acabou naufragando, né? Qual que é a sua avaliação dessa situação, que é uma questão que entra na questão do judiciário, inclusive tem um projeto que acabou de sair da CCJ, que é a respeito das decisões monocráticas, né? Uhum. Como é que está isso? A pergunta é muito boa, Ari. Essa foi um grande drama de consciência de muitos colegas, inclusive o meu. Eu sou a favor que se apure tudo no Brasil. Agora, nós temos momentos e momentos. A maioria entendeu naquele momento que a CPI da Lava Toga, por experiências passadas de CPIs e de processo de impeachment, e eu participei de um, paralisaria o país. E nós não saberíamos onde nós iríamos parar. A CPI da Lava Toga, ela está parada, não significa que ela não pode voltar a qualquer momento. Ela pode, mas diante do cenário econômico catastrófico, né, de uma economia aí totalmente desequilibrada, o dólar estava subindo, a bolsa caindo, nós estamos numa ascensão de desempregados no país, nós falamos assim, como é que nós vamos parar 6 meses o país? Porque iria parar, nós estamos falando de uma comissão que ia investigar um poder que é um dos poderes mais sagrados, que é o poder judiciário, que tem o poder de resolver todos os conflitos da nossa vida. Então, naquele momento se entendeu, vamos aguardar um pouco e vamos, no momento oportuno, voltar a discutir. Eu acho que nada impede, Ari, que a CPI da Lava Toga possa ser acionada no final do ano ou mesmo no início do ano que vem. Mas nós precisamos sair da crise. Para nós, às vezes, não sei se você está empregado, enfim, qual que é a sua situação econômica, às vezes é um pouco mais confortável. Mas quando a gente vê que o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre questões como 40 milhões de pessoas que estão atingidas por esta crise, nós estamos falando de 40 milhões, que temos que votar o pacote anticrime, de combate à corrupção, que nós temos que votar os projetos relevantes do próprio presidente, que está colocando para serem discutidos, e paralelo a isso até, aí com todo respeito a quem pensa diferente, tentar cortar um pouco os excessos do presidente da República, que muitas vezes tem boa intenção, mas apresenta decretos ou apresenta leis que extrapolam um pouco o limite. Uma coisa é ser a favor, por exemplo, da posse, ou mesmo do porte, mas o porte da forma como ele colocou, ou mesmo mudar as regras do CNH, mas chegar ao ponto de tirar a multa das cadeirinhas. Quando a gente precisa se debruçar sobre tantas essas questões, mexer com a CPI nesse momento seria paralisar toda outra agenda relevante e prioritária do país.
todas são relevantes. Nós tivemos que fazer uma escolha e foi a escolha que o Congresso fez. Aguardar um pouco em relação à CPI da Lava Toga. Senadora, para encerrar, o Marco Antônio Nascimento, ele perguntou como que você vai votar a respeito da questão do armamento, né, da questão de liberar armas, qual que é a sua posição a respeito disso? Marco Antônio, né? Marco Antônio. Marco Antônio. Essa semana, na quarta-feira, vai ser de manhã na TV Senado, que começa na realidade vai começar às 10 horas, porque nós vamos ter sabatina antes, 10 horas daqui. Antes disso, nós vamos estar em sabatina ainda. Nós vamos estar votando, inclusive, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do decreto do presidente Bolsonaro sobre o porte de armas. Há uma discussão jurídica, e eu concordo com ela, de que ao baixar esse decreto do porte, principalmente, ele fez por decreto e não por lei, ele mudou o Estatuto do Armamento. Consequentemente, um decreto não muda a lei. Não poderia, seria passar por cima de 600 cabeças pensantes no Congresso Nacional. Concordemos ou não, são as cabeças que fazem a lei. E, consequentemente, por esse excesso, esse decreto seria inconstitucional. Eu não voto na CCJ porque eu presido, só se tiver um voto de Minerva. A votação, portanto, lá vai ser dada na comissão e depois vai para plenário. No plenário, eu provavelmente vou votar contra o decreto do presidente Bolsonaro, não pelo mérito, que eu acho que o mérito pode ser discutido, algumas categorias, algumas pessoas poderem ter porte de arma, mas pela forma. Não é por decreto e nem da forma como ele estendeu. Ele estendeu a tal ponto que eu, por exemplo, posso ter diversas armas, algumas por ser advogada e outras tantas por ser política. Então, acho que essa situação já mostra que, ao estender sem muito critério ao porte de armas, nós poderíamos estar, ao contrário, alimentando o crime organizado, colocando armas, muitas vezes, na mão de criminosos. Acho que o assunto é importante, merece ser debatido, pode ser ampliado, estendido, mas não dessa forma. Muito obrigado, senadora, pelo seu tempo, né? Essa segunda-feira, numa semana que promete ser quente. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Media Max Entrevista. Eu que tenho que agradecer. Obrigada e boa tarde a todos. Bem, ficamos por aqui em mais um Media Max Entrevista. Quem perdeu o início, só assistiu um trecho, pode rever a entrevista nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no YouTube, também no nosso site. E a gente se vê na próxima entrevista. Um abraço e até lá.